Galera, mais um corte do Momento Varejo Podcast. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Tamo juntas. Isso é que eu peguei por cima. O Giuseppe tá louco para entrar na conversa aí. Acho que ele tem mais informação do que a gente. Já tem o fone sem microfone ainda. Não vamos escutar nada. Já tá aquecendo as turbinas só. Vai passar a bola? Vou passar a bola, pessoal. Então, vou passar o nosso presidente aqui vai passar pro Giuseppe, passando o bastão. Tem a cadeira aqui. Boa noite. Juarez, aproveitando, o Bernardo tem um discurso muito, o Bernardo tem um discurso muito claro, que é o seguinte, olha, alíquota, referência lá 25%. Isso mantém uma neutralidade. Se isso vai acontecer ou não, não sei. Né? A FGV tem feito muitos estudos de impacto para entender qual é a carga tributária efetiva desses modelos que estão sendo propostos, né? E a gente vê variações muito grandes aqui, né? Diminui o automóvel, aumenta o preço do feijão, né? Diminui o vestuário, mas aumenta outro bem essencial, né? Então, é algo que precisa ser calibrado e a gente sabe, e o Giuseppe aqui vai nos falar muito bem, né? Quando entra na pauta política, né? A gente começa a fazer, né, concessões, negociar com setores, enfim, e essa conta começa a aumentar para quem fica sozinho para pagar por ela. Então, é difícil a gente determinar hoje se essa carga aumenta ou não, porque esse debate político é que vai determinar quem vai pagar essa conta no final. Alguém vai ter que pagar. Deixa eu dar uma perspectiva, então. Boa noite a todos. Agora, antes de começar, então, pra dar uma tranquilizada, cara. Seja bem-vindo, José. Boa noite. Pô, perdão o atraso. Conta pra nós. Tava lá em Gravataí no lançamento do novo CD da São João, que vai ter 30 e não sei quantos mil metros quadrados, o maior CD da empresa. Tinha 5 mil pessoas lá presentes e a coisa foi complicado ali pra conseguir sair, mas deu tudo certo, chegamos lá. Foi no South Summit também, né? Tava no South Summit durante a tarde, passei ali no CD de Gravataí, marquei pra chegar aqui e lá foi muito grande, eles anunciaram a 1000ª loja hoje, a empresa, enfim, tá crescendo muito. Manda um boleto pra eles pagar aí o marketing, sim, a propaganda que o José tá fazendo. Um abraço aí, pessoal da São João. São João pro seu João. Seu Pedro, manda pro seu Pedro. O seu Pedro tava lá. Tava lá, sim, tava bem Que correria, hein? Não, tá louco, o negócio tá intenso. Mas enfim, que eu queria falar pra você sobre a questão tributária, tá? Vocês falaram da questão política, né? O grande problema do Brasil é que a gente acaba tendo que tomar decisões tão importantes como carga tributária, reforma tributária, num ambiente como o Congresso Nacional, que a gente conhece muito bem como é que funciona. O que a gente tem hoje? Você sabe muito bem, o Juarez deve ter dito, né, Everton? PEC 45 e PEC 110 são as duas principais propostas de reforma tributária. No entanto, o que está acontecendo hoje lá em Brasília é uma situação um pouco diferente que me decepciona um pouco. O que acontece? A PEC 45 ela foi proposta pelo Baleia Rossi, deputado do MDB, e a 110 foi por um senador, acho que foi o Davi Alcolumbre na época que propôs. Essas duas, elas fazem uma conexão de tributos, elas extinguem alguns tributos, alguns impostos e criam um só, né? A ideia da 45 é juntar 5, né? Então, ICMS, PIS/COFINS, ISS, IPI e mais algum que eu não me recordo. E a 110, ela bota mais algumas outras coisas junto, né? A 110, ela pega mais outros tributos e ela concentra ali. O que está acontecendo hoje não queremos aprovar nem a 45 nem a 110. É isso que está acontecendo lá no Congresso nesse momento. Por quê? Porque elas são reformas bem profundas, são reestruturações bem robustas e o pior de tudo é que, vocês já devem ter falado, alguns setores acabam tendo que pagar mais. E alguns setores acabam tendo que mudar completamente sua forma de atuar. E isso faz com que tenha um grande movimento, e agora o setor de serviços, principalmente, está bem preocupado com isso, que faz com que tenha aquela coisa do Congresso, de receios e etc. O que está acontecendo agora é que tem uma tal de PEC 46, que apareceu agora há pouco, que é uma PEC de mera simplificação. Ela não é uma reforma tributária de fato, mas ela é uma simplificação dos tributos que nós temos hoje. E parece, pelo que eu ouvi no Senado ontem, inclusive, conversei com 2 senadores ontem, eles dizem que a tendência é que eles queiram aprovar primeiro a 46, para depois fazer um debate da 45 e da 110, porque daí a gente teria um sistema mais simplificado, mais limpo, mais fácil de trabalhar, e aí a partir disso se poderia fazer uma reforma. Eu, sinceramente, fiquei bem decepcionado, porque parece aquele tipo de conversa que acontece há 30 anos no Brasil, e aí se aprova a tal da 46, se simplifica um pouquinho, e aí depois a 45 e a 110 acabam indo pro ralo e não acaba acontecendo nada, e fica tudo como tá. É mais ou menos esse o cenário atual. Tá aqui a 46 aí, né? É mais ou menos esse cenário atual lá de Brasília. E o que seria a 46? Tu tem? Essa eu não conheço. É o tal do Simplifica Já. Simplifica Já é a pauta, né? Ele fala que em 3 módulos, né? Eles vão então fazer uma reforma do ISS,
resolvendo os problemas do ISS. Que é do município, que é essa grande bronca que os municípios estão batendo. Uma reforma no ICMS, então não teria, não unificaria tributos, simplesmente faria um saneamento desses tributos. É uma reforma, né? É uma limpeza, uma melhoria. Uma limpeza, isso. Deve haver uma unificação, então, no país todo, talvez. Isso. Não sei se tem isso aí na proposta. Mas uma reforma de folha de pagamento também, né? E um módulo lá infraconstitucional que resolveria ou melhoraria o ambiente do PIS da COFINS. Eu tenho um quadro comparativo, Juarez, eu posso te passar aqui da 45, 110 e 46. Aí dá para tu dar uma olhada no que eles estão propondo nesse momento. Lógico que ainda é proposta, né? Tem muito o que alterar, mas já dá para ter uma noção. É que o nosso objetivo é ver exatamente o impacto que isso vem pro varejo. Né? Porque eu tive uma reunião no programa lá da Pampa, o deputado Pedro Westphalen estava preocupadíssimo e ainda alertou, disse, olha, você tem que se mexer porque vai impactar muito a questão do serviço. Com certeza. O problema dessa PEC é que ela não resolve problemas antigos, como a discussão do que é serviço, do que incide ISS, Por que ela vai impactar tanto o serviço? Não, na verdade, essa PEC, ela propõe uma reforma, uma melhoria, né? Uma melhoria na legislação do ISS, propõe uma melhoria na legislação do ICMS, propõe uma revisão da tributação sobre a folha. Por causa dos insumos. E aí o serviço não estaria ligado a insumos e a mais força de trabalho. As outras PECs, a PEC 45 e a 100 delas, propõe uma unificação, né, a superação dessa discussão, unindo ISS, ICMS dentro de um tributo. E por que fica muito clara a diferença, né? Hoje o ISS de 2% a 4%. Né? E o ICMS ele chega até 18%, 19%, 20%, depende, até 30% se for por exemplo, o combustível, que estava com 30% no tempo atrás. Se tu junta tudo numa coisa só e tu vai ter uma alíquota única, então o serviço vai ter que aumentar bastante. O serviço é o mais onerado, né? Lógico que tem um ponto positivo que é a utilização ampla de crédito. Se tu tem uma utilização ampla de crédito, aí tu para com essa loucura que é o Brasil hoje, que crédito às vezes pode, às vezes não pode. Exemplo, né? O exemplo mais esdrúxulo que tem, se tu tem uma indústria e na tua produção tu utiliza energia elétrica e no teu setor de administrativo tu utiliza energia elétrica, na produção tu consegue creditar o ICMS, porque está sendo utilizado na produção. Agora o administrativo tu não pode, aí tem que separar. Por quê? Né? Por que eu não tenho um sistema onde tudo que eu compro, eu pego todos os impostos que eu paguei na compra e desconto depois do imposto que eu vou pagar? Deveria ser o sistema ideal. E isso pode ser facilitado com a PEC 45 ou a 110, mas né, tem toda a questão de que se vai subir o tributo para poder equalizar, o serviço provavelmente vai acabar pagando um pouco a mais. Aproveitando o gancho, um dos pontos que preocupa, né, é o fato de que esses créditos, o que o governo vem vendendo, né, para a população, é uma base ampla de créditos, né, que faz todo sentido, enfim, né. Mas precisaria de uma lei complementar, então vamos aprovar uma alteração na Constituição e depois se criaria uma lei complementar dizendo como será esses créditos, né? E a gente tem alguns exemplos no Brasil de que essas coisas, quando vêm depois, elas vêm tortas ou não vêm naquela intensidade que se anunciou no começo, né? Quando surge o PIS/COFINS não cumulativo lá em 2003, né? Também se vendeu a ideia, olha, vamos sair de um 365, vamos para um 9,25, mas as empresas vão tomar crédito, né? E vai ficar a mesma coisa, né? E, enfim, né? O que aconteceu foi uma restrição bastante grande no aproveitamento desses créditos. Estamos aí até hoje discutindo isso, né? Cada vez com maior intensidade, né? Então, o que vem depois, né? Pode ser que não venha, né? E preocupa, né?